Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês mais uma vez para, a partir de agora, falarmos sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E é importante que se frise. O artigo 15 do Código Penal diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Das duas assertivas do artigo 15, nós vamos extrair os dois elementos a serem estudados agora, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vejam a primeira parte. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Portanto, nós teremos a desistência voluntária quando o agente deu início aos atos executórios, portanto, ele ainda está na fase dos atos executórios, porém, voluntariamente desiste de prosseguir na realização destes. Lembrem que nós estudamos em blocos anteriores a tentativa. E eu disse a vocês que há 3 modalidades de tentativa, 2 delas estão relacionadas ao momento em que ela ocorre, se ela ocorre durante os atos executórios ou depois dos atos executórios, porém antes da consumação. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós também levamos essa distinção em consideração. E por que nós também levamos essa distinção em consideração? Porque se ele desiste voluntariamente, vejam a ênfase, durante a realização dos atos executórios, se ele interrompe a realização dos atos executórios, nós teremos a desistência voluntária. Agora, o artigo 15 caput na tela de novo. A segunda parte, impede que o resultado se produza. Impede que o resultado se produza. Nós estamos diante do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz tem 2 características principais. Primeiro, os atos executórios já estão encerrados, mas, por liberalidade do agente, ele próprio impede que o resultado se produza. Então, a principal distinção entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz é exatamente essa. O momento em que eles acontecem, porque a desistência voluntária ele interrompe o ato executório, no arrependimento eficaz ele encerra os atos executórios, contudo, por voluntariedade, impede que o resultado se produza. 2 exemplos. Primeiro, falando sobre a desistência voluntária. Eu pretendo envenenar a minha sogra. Eu ponho veneno no café dela. E vocês assistiram isso em La Casa de Papel, uma das primeiras temporadas. Quando ela vai colocando o copo à boca, eu desisto voluntariamente e dou um tapaço na mão dela para que ela não coloque aquele copo na sua boca. Vejam, o ato executório ainda estava acontecendo. Ela estava ainda colocando aquele copo na sua boca. E no arrependimento eficaz, eu coloco o veneno no café, ela toma o café, mas antes que aquele veneno produza efeitos, eu me arrependo, digo a ela o que fiz, a levo até um hospital para que seja feita uma lavagem estomacal. Tranquilo em relação à diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz? E por fim, nós temos o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, de acordo com o artigo 16 na tela, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa,
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vejam que, primeira diferença: desistência voluntária e arrependimento eficaz para o arrependimento posterior. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, o agente responde pelos atos até então praticados. No arrependimento posterior, não. Ele responde pelos atos, funcionando o arrependimento posterior como uma causa de diminuição de pena. Em segundo lugar, no arrependimento posterior é necessário que o crime tenha sido perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Em terceiro lugar, o momento do arrependimento posterior, qual é? Ele deve fazê-lo até o recebimento da denúncia ou da queixa. Tranquilo, senhores? Portanto, são esses os aspectos relacionados ao arrependimento posterior. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês, uma vez que falamos sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Falaremos no momento oportuno sobre crime impossível do artigo 17 do Código Penal. Valeu, abraços, tchau!